Bom dia a todos! É uma honra para mim estar com vocês, mesmo que virtualmente, para comemorar o Dia dos Pais. Uma empresa onde eu pude participar da construção de uma cultura e ver que hoje, mesmo continuando crescendo muito anos após anos, ela mantém seus valores e o propósito de levar soluções de saúde para milhões de vidas. Obrigado, Elf, por me dar essa oportunidade de contar a história a seguir e me permitir, assim, viver o meu propósito de vida, que é de impactar a humanidade por meio da transformação das pessoas de maneira direta ou indireta. Intitulei esse vídeo Um Pai, Uma História. Em 1939, Luc é um jovem solteiro introvertido de 21 anos que mora na Normandia, na França. No mesmo ano, a Segunda Guerra Mundial explode. Ele se encontra soldado no fronte. Rapidamente, e mesmo com muita luta, os alemães invadem metade da França e Luc se torna prisioneiro de guerra. Todo o batalhão dele é enviado em campo de prisioneiro no norte da Alemanha. Os barracões são mal isolados para o frio extremo dos invernos europeus. A umidade e o frio matam todos os dias dezenas de prisioneiros de pneumonia. A alimentação é uma sopa à base de casca de batata que faz muitos prisioneiros ter disenteria. As condições de sobrevivência são extremas. Um dia, um oficial alemão chega no campo e pede para alinhar todos os prisioneiros no pátio principal. Um dos prisioneiros que falava alemão traduz o que ele diz. Ele vem recrutar prisioneiros para ser trabalhadores nas usinas alemãs, onde não tinha mais homens para fazer os serviços pesados. Ele tem com ele uma lista de profissões e começa a gritar: "Quem é mecânico?" Alguns prisioneiros levantam a mão. O médico do campo examina então cada um. Quem tem uma boa aparência é chamado e separado no pátio. Todos sabiam que tornar-se prisioneiro trabalhador era uma oportunidade de ser bem alimentado, ter acesso à saúde e, principalmente, ter um alojamento aquecido e bem mais confortável do que os barracões do campo. De repente, o oficial alemão grita: "Quem é sapateiro?" Ninguém levanta a mão. O oficial grita novamente: "Quem é sapateiro?" Luc, em pé na lama do pátio, com frios e molhado, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e levanta a mão. Ele não pensou duas vezes. "Eu sou sapateiro." O coitado nem sabia por onde segurar um sapato para consertá-lo. E na época, os sapatos eram feitos à mão e precisava conhecer muitas técnicas e ter prática para saber fabricar e consertar sapato. Os escolhidos são então colocados em caminhões. Eles levam com eles apenas a roupa do corpo. Quando o caminhão chega e para, Luc está no centro de Düsseldorf, na região da Renânia. Um oficial o faz descer e o leva para uma boutique de sapato que pertencia ao Sr. Schuster. O Sr. Schuster é um senhor de idade. Era conhecido como dono de uma das mais famosas sapatarias de Düsseldorf e cuidava dos sapatos dos oficiais da Gestapo e da SS. O oficial alemão apresenta o Luc e pede para o Sr. Schuster de avaliar as competências dele por uma tarde. O Sr. Schuster percebe na mesma hora que Luc nunca tinha tocado um sapato na sua vida e nunca tinha sido sapateiro. No final do dia, o oficial alemão volta para recolher o Luc. Quando está na porta da loja, ele saca a sua arma, pega o Luc pelo braço, aponta a arma na barriga dele e pergunta para o Sr. Schuster: "Ele é sapateiro mesmo?" O Sr. Schuster olha para os dois e responde: "Parabéns por ter encontrado um sapateiro tão bom quanto ele. Ele é excelente. Vou precisar dele todos os dias aqui." O oficial guarda então sua arma e manda Luc entrar no caminhão, onde havia outros prisioneiros trabalhadores esperando para ir para os alojamentos deles. Luc passa a ir todos os dias para a boutique, onde o Sr. Schuster ensina tudo o que ele sabe para ele.
Algumas semanas depois, o Sr. Chester pede para o oficial alemão de deixar o Luc com ele à noite, para ajudá-lo também a cuidar dos 4 netos. Assim, Luc passa a morar na casa do Sr. Chester, tendo seu próprio quarto, uma excelente alimentação, todos os cuidados da família alemã. Aos poucos, Luc aprende a falar alemão e pergunta para o Sr. Chester: "Por que o senhor me salvou?" O Sr. Chester responde: "Meus 2 filhos estão na guerra. Eu não sei se voltarão. Minhas noras estão nas fábricas e meus netos não têm idade para aprender o ofício de sapateiro. Para quem deixarei meu legado? Você é um jovem corajoso e mesmo que não fique aqui para sempre, meu saber não terá morrido comigo." A 500 quilômetros de Düsseldorf, na França, numa cidade chamada Pont de l'Arche, na Normandia, Paul, o cunhado de Luc, trabalhava como barqueiro, atravessando as pessoas no rio Sena, pois todas as pontes tinham sido explodidas no início da guerra. Um grupo de jovens oficiais alemães estava brincando numa barca com algumas meninas, quando de repente a barca vira e todos os jovens caem na água congelante do rio Sena. Paul, na sua balsa, fazia uma travessia de algumas pessoas quando vê os jovens se afogando. Sem pensar 2 vezes, ele pula da balsa e sai nadando até os jovens, que ele salva um por um. Poucos dias depois, Paul pega uma pneumonia, adoece e morre. As famílias dos jovens oficiais salvos fazem então um requerimento junto ao comando da Wehrmacht para que todos os irmãos do Paul presos na Alemanha fossem libertados. A ordem chega em Düsseldorf e Luc é libertado antes do fim da guerra. Ele sai então a pé da Renânia para uma jornada de 500 quilômetros até Pitre sur Velarège, na Normandia. Quando chega, é recebido como herói. Ele não compreende. As pessoas do vilarejo explicam que ele é o 8º sobrevivente de mais de 250 homens que saíram para a guerra. Ninguém depois dele voltou vivo. Um ano depois, Luc se casa com a Denise e tem 4 filhas. A segunda delas nasce dia 5 de janeiro de 1950 e se chama Martine. No dia 6 de junho de 1973, Martine se casa com Jean e tem 5 filhos. O terceiro filho deles nasce dia 13 de julho de 1979 e se chama Cyril Joachim Schneider. Eu me casei com Clarice dia 12 de julho de 2013, tivemos 5 filhos. Somente 3 sobreviveram e acabamos adotando 2 sobrinhos gêmeos. Eis a vista que eu tenho todos os dias no café da manhã, no almoço e no jantar. Estamos reunidos hoje para homenagear os pais. Eu quero trazer uma reflexão para vocês. Ser pai não é para os fracos. Ser pai é ser responsável, assumir a criação não só de um filho, mas garantir por meio dela as gerações futuras. Ser pai é ser corajoso. O pai defende a sua família, ele luta por ela e até dá a sua vida por ela. E Deus sabe o quanto cada um de vocês estão lutando. Ser pai é dar oportunidade, é educar, é ensinar, é ajudar a levantar quando o filho cai. Ser pai é ser paciente, é ser generoso. Ele não mede esforço, nem conta as horas para atender os seus filhos. Ser pai é ter fé, acreditar primeiro em você, na sua esposa, nos seus filhos e na sua família. Ser pai é ser líder, líder de família, onde ele se põe a serviço dela para vê-la crescer e ser feliz. Ser pai é ser um profissional exemplar, que tem qualidade em tudo que faz, porque ele quer o melhor para a sua família. Ser pai é um dom de Deus, pois ter filho é uma dádiva, que faz a sua vida ter um outro sentido. Enfim, ser pai é uma vocação, e quando assumimos elas se torna um propósito e uma missão. Portanto, que você escolheu ou não ser pai, o legado que deixará para seus filhos é de sua responsabilidade. Não importa se você é jovem, velho, rico, pobre, se é pai é porque tem filhos. Quer sejam seus ou quer sejam adotados. Em plena guerra, enquanto existe muito ódio entre alemães e franceses, esses pais enxergaram esses jovens como seus próprios filhos
e não como inimigos. Paul salvou jovens alemães como se fossem os seus filhos. O Sr. Schuster, do outro lado da Europa, acolheu e salvou Luc como se fosse um filho. Tenho certeza que Paul e o Sr. Schuster foram pais excepcionais. Eles não só garantiram os seus legados, como salvaram vidas e várias gerações. Se não fosse pela generosidade deles, provavelmente eu não estaria contando essa história para vocês. O mundo está numa guerra mundial contra um inimigo invisível, um vírus, que pode atingir a todos. E neste momento que surgem os heróis, os verdadeiros líderes e os homens e as mulheres santas. A pergunta que gostaria que cada um levasse no fundo do seu coração hoje é a seguinte: que herói pode ser hoje? Que história você quer que os seus netos contem sobre vocês? Um forte abraço a todos.